E aí, minha gente, mais uma videoaula, mais um conteúdo para o seu, para o meu, para o nosso conhecimento, isso mesmo. Hoje essa videoaula é sobre doença autoimune. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender o que significa as doenças autoimunes, como elas surgem, quem acomete, como acontece e o que causa. Tem complicações, tem cura, não tem cura? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Bora lá, então? Pessoal, olha só. Primeira parte, a gente precisa entender um dos papéis do sistema imunológico para compreender o que significa a doença autoimune. Porque, na verdade, doença autoimune é uma desregulação de uma das funções do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico tem o papel de reconhecer antígenos, certo? Antígenos são corpos estranhos, ok? Entretanto, esse papel, graças aos linfócitos B educados, fazem a diferenciação dos antígenos que são próprios do nosso corpo e os que são não próprios, por exemplo, os que vêm de fora. Mas o que seria um exemplo de um antígeno próprio? Tipagem sanguínea, tipo de sangue, ok? As hemácias têm algumas proteínas nelas, como por exemplo o sistema ABO. Supomos não, por exemplo, eu tenho tipo sanguíneo AB, ok? Então eu tenho proteínas nas minhas hemácias A e B. Isso são antígenos, só que são antígenos próprios, eu já nasci com eles, então o sistema imunológico reconhece esse antígeno como próprio, ok? Agora, por exemplo, estou com uma infecção bacteriana, por isso que ele que acolhe, certo? O sistema imunológico reconhece esse antígeno e sabe que ele vem de fora. Então, um dos papéis do sistema imunológico é reconhecer os antígenos próprios e não próprios, através dos linfócitos B educados. Entretanto, pessoal, existe uma perda da função. Como assim? Quando o sistema imunológico perde a ciência do que é próprio e não próprio, desencadeia uma doença autoimune. E essa doença autoimune, ela pode ser órgão específica e órgão não específica, certo? Na verdade, pessoal, quando o sistema imunológico reconhece, então, os antígenos externos, ou seja, que vêm de fora, a maioria deles, aqui os principais na ordem da microbiologia, fungos, parasitos, bactérias, entre outros, certo? O sistema imunológico reconhece eles, ou aqui de novo, né, o exemplo da bactéria, e promove o ataque para a eliminação. Entretanto, pessoal, quando o sistema imunológico ele se atrapalha, ou seja, ele perde esse poder de diferenciação, a gente chama que acontece uma tolerância imunológica, ou seja, ele não consegue mais corresponder às suas funções. E aí ele entende que aquele antígeno que era próprio do corpo, que sempre nasceu com ele, ele vai entender como não próprio e vai começar o quê? Uma autoimunidade. O prefixo auto significa próprio, então é o próprio sistema imunológico degradando ele. Complicado, né, pessoal? Então, em resumo, quando o sistema imunológico perde a tolerância do reconhecimento, gera consequentemente as doenças autoimunes. A autoimunidade, então, pessoal, eu fico falando sem parar, minha garganta seca. A autoimunidade, então, pessoal, é quando existe um desequilíbrio do sistema imunológico, que altera a sua função de defesa, sendo que os anticorpos, então, atacam o próprio organismo, autoimunidade, e, consequentemente, então, pode atingir vários tecidos e vários órgãos do nosso corpo. Por isso que eu comentei anteriormente que as doenças autoimunes são órgãos específicas e órgãos não específicas, mais generalizadas. Em seguida, eu vou dar exemplo para vocês, certo? Doença autoimune, então, é causada por uma perda persistente dos mecanismos de controle responsáveis pela manutenção da tolerância dos antígenos próprios.
As doenças autoimunes são super raras, tá, pessoal? Elas acometem cerca de 3 a 5% da população mundial. A maior prevalência é no sexo feminino, chegando até 75% de incidência. A causa da doença autoimune é desconhecida, a gente chama isso de etiologia, causa desconhecida. Elas podem, então, atacar um tipo de órgão, que a gente chama de órgão específico, por exemplo, tireoide, e órgão não específico, por exemplo, lúpus eritromatoso sistêmico, que já vai ficar mais claro ao decorrer da nossa aula. Só para vocês terem uma ideia, existem várias dezenas de doenças autoimunes, mais ou menos 80 descritas, então, na literatura. Autotolerância, né? O que significa, então, a autotolerância? Para ver se já ficou claro para vocês. É quando o organismo, ele não reconhece, ele não responde mais propriamente à função dos seus antígenos e acontece um ataque, ou seja, uma patologia. Diversos são os mecanismos efetores que são envolvidos, tá, gente? É toda uma maquinaria, um processo extremamente grande, mas aqui destacamos então os anticorpos e as células T neste processo. Então, vamos conhecer agora as doenças autoimunes órgãos específicas. Vocês já ouviram falar em tiroidite de Hashimoto ou mixedema primário? Aqui são exemplos de doenças autoimunes onde o alvo, o órgão específico é tireoide, certo? A glândula tireoide. Também temos a doença de Graves, que também ataca a tireoide, a anemia perniciosa, que atacam as células vermelhas, doença de Edson, que ataca as glândulas adrenais, suprarrenais, ou as glândulas adrenais. Também a diabetes insulino-dependente, também chamada como diabetes juvenil, que o órgão específico é o pâncreas. A síndrome de Guspert, pessoal, que ataca o rim e também ataca o pulmão. Miastenia de Graves, que atacam os músculos. Pênfigo, que ataca a pele. Miastenia de Graves, que eu estou repetindo aqui, que ataca os músculos também. E aqui, para vocês verem, é um compilatório das doenças órgãos específicas que eu comentei anteriormente, já destacando o órgão-alvo para vocês, mas também existem outras, tá? Como doença de Crohn, esclerose múltipla, vitiligo, psoríase, doença celíaca, sarcoidose, entre outras. Lembra que eu comentei com vocês? É mais de 80 descritas na literatura. Então, essas que eu selecionei são as mais incidentes, tá, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou comentar um pouquinho de cada uma para você compreender o mecanismo do nosso corpo para com essas doenças autoimunes órgãos específicas. A tiroidite de Hashimoto é uma doença que ocorre pelo mau funcionamento da glândula da tireoide. Então, nessa doença ocorre uma inflamação da tireoide e produz um hipertiroidismo, o excesso do funcionamento temporário, seguido por um hipotiroidismo, ou seja, a diminuição desse funcionamento. Então, na tiroidite de Hashimoto, por um período de tempo, a tireoide trabalha excessivamente e depois deficientemente, ou seja, fica intercalando hipertiroidismo com hipotiroidismo. Aqui a gente pode perceber nessa imagem a localização anatômica, então, da glândula da tireoide, tá? Que fica nessa região aqui do pescoço. Em algumas pessoas ela é um pouquinho mais evidente, visualmente, macroscopicamente falando, em outras pessoas não. Já no mixedema primário, ocorre o quê? Uma desordem na pele, uma desordem nos tecidos, causados por quê? Pelo hipotiroidismo severo e prolongado. Acomete mais as mulheres, principalmente idosas, então acima de 60 anos. Nesta desordem, acontece a destruição do parênquima tiroidiano, e aí as consequências, então, na pele e nos tecidos. Aqui nós podemos observar duas imagens, uma imagem mostrando a face de uma paciente, então, com mixedema primário, e a outra imagem mostrando o acometimento, então, da pele e dos tecidos por esta patologia.
Já a doença de Graves, pessoal, também é conhecida como bócio difuso. Ela leva a superatividade do funcionamento da tireoide. Então, ela trabalha muito. 60 a 80% dos casos de hipertireoidismo são causados pela doença de Graves. Você tem hipertireoidismo? Você já conversou sobre o seu médico sobre isso? Se não, troque uma ideia com ele para saber se o seu hipertireoidismo não é oriundo, então, desta doença autoimune. Muito comum na doença de Graves são os olhos mais estrábicos, um pouquinho mais saltados da face. Algumas imagens da literatura referem com o termo olhos esbugalhados, tá, pessoal? Como a gente pode perceber aqui. Então, essa projeção bem evidente dos olhos e o pescoço um pouquinho mais largo e a visualização, né, da glândula da tireoide bastante inchada, tá? Que é o aumento do volume dela. Então, isso são sintomas clínicos bastante comuns da doença de Graves. A outra doença autoimune, órgão específica, se chama anemia perniciosa. Ela ocorre, pessoal, ocorre através desta doença, ocorre então uma redução, uma diminuição dos glóbulos vermelhos, das hemácias, ok? Devido à incapacidade lá do trato intestinal absorver a vitamina B12. Então, acontece uma série de complicações por causa dessa deficiência de absorção da vitamina B12 no corpo, e a anemia perniciosa também é classificada como anemia megaloblástica. Para os amantes da hematologia, com certeza já ouviram falar desta patologia. A doença de Edson, gente, também é uma doença autoimune, órgão específica, e ela vai acontecer lá nas glândulas supraadrenais, tá? Suprarrenais ou adrenais. Aonde estão essas glândulas? Elas estão literalmente em cima dos rins, certo? E essa doença faz com que as glândulas deixem de produzir a quantidade necessária de hormônios, que é a função delas de secretar para o nosso corpo, enfim, né? Em função do nosso equilíbrio, da nossa homeostase. Então, essa doença causa a diminuição da produção dos hormônios pelas adrenais. A miastenia de Graves, pessoal, também chamada de miastenia grave, é caracterizada pela fraqueza muscular e uma fadiga muito rápida. Aqui eu costumo dizer que é a doença do Jaiminho do Chaves. Lembram disso? O que o Jaiminho sempre queria evitar? A fadiga. Então, eu brinco com os meus alunos que Jaiminho sofria desta doença autoimune. Enfim, como eu estava falando para vocês, ela é caracterizada, então, por fraqueza muscular, pela uma rápida fadiga e o comprometimento da comunicação entre os nervos e os músculos, pessoal. Então, essa fadiga não é por preguiça, e sim por limitação, por causa do comprometimento da comunicação entre os nervos e os músculos. Entre os inúmeros sintomas, destacamos aqui a fraqueza dos músculos do braço, da perna, visão dupla e dificuldade para falar e também para respirar. Extremamente grave essa patologia. Aqui nessas imagens nós conseguimos observar então já o músculo bem paralisado nessa imagenzinha aqui de cima da paciente. Essa imagem aqui que a minha câmera está cortando um pouquinho, mas dá para ver já que a visualização não é harmônica da anatomia normal da região ocular desse paciente. E aqui do outro ladinho a gente consegue, então, associar a fisiopatologia da doença, né? A gente pode perceber ali os músculos e o papel das células nervosas nos músculos e a perda da conexão entre esses dois elementos, então, que faz com que ocorra o comprometimento da movimentação. A diabetes tipo 1 é uma característica dessa doença, gente, o acúmulo anormal, demasiado, da glicemia, ou seja, da glicose na corrente sanguínea.
Ela ocorre, então, quando os anticorpos se voltam contra as células beta do pâncreas responsáveis por fabricar a insulina, certo? Lembrando, né, insulina, o hormônio que converte, então, o açúcar em energia dentro do nosso corpinho e que são destruídos e é um processo irreversível. Então, o paciente, para ter uma qualidade de vida adequada, ele precisa de insulina para conseguir manter a funcionalidade, né, do nível da glicemia ok para o seu estado metabólico e energético. Já ouviram falar em pênfigo? Bom, pênfigo é uma doença autoimune bastante rara, pessoal. Ela é bastante comum no Mediterrâneo, acomete mais adultos, principalmente os idosos, e o sistema imunológico ele produz anticorpos contra as estruturas da pele, gente, e causam essas lesões, essas bolhas na pele e também nas mucosas, como a gente pode observar aqui em cima nessa imagem. Ela atinge de 0,5 a 3 em cada 100 mil habitantes. Você já ouviu falar em pênfigo? Conhece alguém que já teve essa patologia? Se sim, não esquece de deixar os comentários aqui no canal para a gente ir trocando ideias sobre isso, que é bastante importante e bastante rico as experiências, né, que vocês têm também sobre esse conteúdo. Eu fico muito feliz com a participação. Bom, aqui é mostrando uma outra imagem de pênfigo, então a anterior mostrando bastante pele e aqui já mostrando o comprometimento, né, das feridas na mucosa. A síndrome pessoal de Gooseberry, eu não sei se vocês gostam de Dr. House, se vocês já assistiram essa série médica, eu sou muito fã, já assisti várias vezes e tem um episódio que comenta sobre essa síndrome aqui. E tem outros episódios que comentam de outras doenças autoimunes. Essa síndrome, pessoal, a idade média da prevalência é de 30 a 60 anos de idade. O que vai acontecer aqui? Leva o paciente a uma glomerulonefrite progressiva e também hemorragia pulmonar. Glomérulo rim, certo? Então, uma glomerulonefrite, inflamação, infecção nessa parte alta do rim e uma hemorragia pulmonar. O próprio organismo ele cria anticorpos contra as próprias células saudáveis dos rins e dos pulmões. Então ele começa um ataque específico a esses órgãos e consequentemente leva essa síndrome bastante grave também, pessoal. Doença celíaca, acredito que seja comum acerca, né, dos conhecimentos de vocês, porque ela não é rara, tem bastante gente que possui, né, doença celíaca, então atinge os organismos que rejeitam o glúten. Tá, pessoal? Então, assim, não é frescura, é não tolerar, certo? O corpo não tolera esse elemento. Então, a doença celíaca, ela é incidente lá no intestino delgado, provocando mais ou menos carência, né, de desenvolvimento das pequenas saliências que recobrem a mucosa, o que resulta, então, num processo de má digestão dos elementos nutritivos, de algumas vitaminas, de água e de sais minerais. A manutenção dessa doença é evitar o contato com o glúten. Hoje em dia nós temos bastante opções, né, alimentícias de alimentos, de matéria-prima, enfim, que não contém glúten. Agora, pessoal, eu apresento para vocês as doenças autoimunes órgãos não específicas. Vocês conseguiram perceber que as anteriores que a gente viu, todas tinham um ou dois alvos específicos, não é mesmo? Agora eu trago para vocês as duas doenças autoimunes, órgãos não específicas mais comuns. A primeira delas, o lúpus, e a segunda, a artrite reumatoide. O lúpus também é chamado de lúpus eritromatoso sistêmico, é o nome completo da doença, e a artrite reumatoide. O lúpus, pessoal, é caracterizado por algumas sintomatologias, existem alguns patognomes
patognômios da doença bem claros, mas não acontece em todos os pacientes, como, por exemplo, manchas na face em forma de asas de borboleta, como mostra nessa imagem. Prof, mas eu conheço alguém que tem lúpus e não tem essas manchas. Tudo bem, pessoal, não é regra, tem lúpus ter essas manchas, tá? Mas é um sintoma bastante incidente, essa manifestação clínica. O lúpus é considerado uma doença crônica. A origem é desconhecida não apenas do lúpus, mas de como todas as doenças autoimunes atingem todas as faixas etárias, tá, gente? A maior prevalência é no sexo feminino, dos 15 aos 35 anos de idade. Acomete indivíduos, então, de todas as raças, sendo de 9 a 10 vezes mais frequentes em mulheres durante a vida reprodutiva. A incidência estimada em diferentes locais do mundo é de aproximadamente 1 a 22 casos para cada 100 mil pessoas por ano, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, a palavra lúpus vem do latim lobo, porque as manchas, pessoal, que alguns pacientes apresentam, se caracterizariam essa lesão por semelhança a mordidas de lobo. Eu nunca vi uma mordida de lobo para dizer se é igual ou não, mas enfim, isso é o que a literatura traz. E até 1890 era considerada uma doença dermatológica. Entretanto, né, a gente já sabe que agora é uma doença autoimune e que sim tem ajuda dos médicos dermatologistas para tratamento, mas não para monitoramento íntegro da doença. Como é que acontece o lúpus, afinal de contas? Os anticorpos, pessoal, autorreativos contra os constituintes nucleares. O quê? Isso mesmo, é gerado anticorpos, pessoal, autorreativos contra os constituintes nucleares, como, por exemplo, DNA, ribonucleoproteínas, histonas e antígenos dos nucleolos. É bastante grave essa doença, os pacientes têm sintomatologia diferente, uns bastante graves, outros super brandos, então precisa, né, do acompanhamento do imunologista, do médico, enfim, para manutenção e para a qualidade da vida, né, desses pacientes. É formado, pessoal, o paciente que tem lúpus, ele tem a formação de imunocomplexos, tá? Que se depositam nos glomérulos renais, articulações, na pele e também nos vasos sanguíneos. E dependendo do acúmulo desses imunocomplexos nesses lugares, tem prejuízos pontuais. Então, precisa ter uma manutenção para evitar quantidade demasiada desses depósitos. Existem vários tipos de lúpus, pessoal. O lúpus eritromatoso sistêmico, que os médicos utilizam bastante a sigla LES, que é L de lúpus, E de eritromatoso, S de sistêmicos, mas tem o lúpus eritromatoso discoide, o lúpus cutâneo subagudo, o lúpus induzido por drogas, lúpus neonatal. Então, pessoal, de acordo com a sintomatologia dessa doença, como eu já havia, né, comentado aqui com vocês, é bastante variado e o envolvimento articular é a manifestação mais incidente, certo? Por causa dos depósitos, né, dos imunos complexos nas articulações. Então, a maioria dos pacientes, ele vai apresentar uma fotossensibilidade, que é uma intolerância à claridade, após a exposição solar ou luzes artificiais, né, através de lâmpadas fluorescentes, por exemplo, e a manifestação também bastante comum das manchinhas em forma de asas de borboleta, geralmente nessa região aqui da face. Pericardite é a manifestação cardíaca mais comum, isso não significa que aconteça em todos os pacientes, mas ela é relatada, certo? E também o envolvimento pulmonar ou pleural acontece em cerca de 50% dos pacientes portadores dessa doença. Então, de um modo geral, os sintomas do paciente com lúpus, ele varia de fadiga, febre, tontura, dor articular, dor abdominal, inchaço nas pernas, dor para respirar, dor de cabeça, urina com espuma, alteração de comportamento e também desmaios e convulsões.
De acordo com as complicações clínicas, ou seja, um não monitoramento da doença, um não acompanhamento, pode evoluir para complicações pulmonares e renais. As renais a gente lista aqui para vocês, então, nefrite lúpica, por formação, né, dos imunocomplexos, glomerulonefrite e formação de trombos. Já a nível pulmonar, pode acontecer pleurite, derrame pleural, lesão alveolar, edema e hemorragia. De complicações, então, no coração, pode acontecer miocardite, pericardite, endocardite, arterose coronariana, aterosclerose, coronariana. Já no baço, esplenomegalia, que é o aumento do volume, espessamento capsular e hiperplasia folicular. Já na pele, então, eritema, né, que é a formação das manchinhas de tons avermelhados, urticária, formação de bolhas também, e no sistema nervoso central, bastante dor de cabeça, convulsões, psicose e inflamação dos nervos. Então, a importância aqui é de um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para não evoluir para essas complicações clínicas. E por último, e não menos importante, a outra doença autoimune órgão não específica é a artrite reumatoide, que tem uma clínica bastante comum, né, que a gente consegue observar aqui pela imagem. Então, o comprometimento das estruturas, né, das mãos e dos pés. A artrite reumatoide, pessoal, então ela é considerada uma doença inflamatória crônica também das articulações periféricas. Então, lá da parte da periferia do nosso corpinho, ocorre destruição da cartilagem e do osso. Tá? Então, o sistema imunológico começa o combate da destruição dessas duas partes do corpo. A etiologia é desconhecida, como nós bem já sabemos. Essa doença leva à produção de anticorpos anti-IgG, que é por fator reumatoide, e os complexos formados por antígenos e anticorpos, que a gente também pode chamar isso de imunocomplexos, eles vão se depositar nas articulações, né, lá no líquido sinovial, causando sinovites, mas também pode se depositar no pulmão, nos músculos, no coração e no olho. Então, entendem por que é uma doença, assim como o lúpus órgão não específica, porque pode ter, né, o espalhamento desta patologia em outras partes do nosso corpo. Ela é comum, gente, mais comum em mulheres jovens, entre 30 a 45 anos de idade, e tem correlação de predisposição genética para artrite reumatoide, tá? Ligada ao HLA-DR4 em 80%, então, dos casos dos doentes. De acordo com as manifestações clínicas, então, o pessoal que tem artrite reumatoide geralmente relata fadiga, anorexia, perda de peso, fraqueza em geral, febre, anemia, rigidez matinal, geralmente por 1 hora. O que seria uma rigidez matinal? Esse simples fato de pegar a xícara tranquilamente, né, com esse movimento aqui, ó. No momento que eu tenho rigidez matinal, eu tenho dificuldade, né, pessoal, de fazer os movimentos. É como se eles estivessem, entre aspas, atrofiados momentaneamente. É isso que significa rigidez matinal. Seguindo, então, nas nossas manifestações clínicas, aqui a gente pode observar duas imagens, então, de sinovite de localização bilateral, preferencial nas mãos e nos pulsos, mas também nos pés e nos tornozelos, ombros e também pode acometer a coluna vertebral. Então, percebam que tem uma deformidade, né, pessoal, das mãozinhas ali, dos dedos da paciente, também pode acontecer, então, nos pulsos. E a imagem do lado mostrando, então, que as pernas, os tornozelos também são acometidos.
Existem, então, nódulos periarticulares nas articulações interfalanges, ou seja, né, das falanges dos dedinhos, proximais e distais da mão. Então, uma clínica bastante comum é quando a mãozinha ela fica assim com essa aparência de forma de lado, né, pessoal? Fica com essa estrutura anatômica comprometida. Pode acontecer, então, hiperflexão dos músculos, né, que a literatura chama de dedos de cisne, e desvio ulnar das articulações do metacarpo, né, falangianas e das articulações interfalangianas proximais. Então, a evolução são esses casos assim, tá, pessoal? Então, de novo, né, diagnóstico precoce, manutenção e a gente consegue postergar essas estruturas, né, para não ficar com deformidade. Aqui eu deixo para vocês algumas referências, lembrando que sempre, se você tiver alguma dúvida de qualquer videoaula, é só deixar um comentário aqui no canal do YouTube ou me chamar no direct do Instagram, @profjuliermes, que é um prazer te responder, é um prazer indicar alguma literatura. Pessoal, doença autoimune tem um diagnóstico difícil, então no momento que você reconhecer que alguma pessoa próxima de você ou até mesmo você apresenta alguns desses sintomas, a importância de procurar um médico para o tratamento, focando então na qualidade de vida e na manutenção da mesma. Que bom que você concluiu mais essa videoaula, espero que tenha acrescentado nos teus conhecimentos. Como sempre, muito feliz de estar aqui podendo contribuir com vocês. Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.